Graças e paz, amados. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite, mais uma vez. Uma semana cheia de atividades para a glória do Senhor, mas tenho certeza que você tomou a melhor decisão de estar na casa do Senhor, de estar cultuando ao Senhor. Então, quero agradecer a Deus pela tua vida e dizer a você que isso é motivo de muita alegria estarmos juntos adorando ao Senhor. Então, fecha teus olhos, vamos fazer uma oração em agradecimento ao nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, nós rendemos louvores, honras e glórias ao Senhor. Engrandecemos o teu nome porque só tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Muito obrigado, Deus, pelo dia que tivemos, pela oportunidade de sair, de retornar ao nosso lar e também pela oportunidade de chegar na tua casa, ó Deus, para cultuar ao Senhor, de chegar na tua casa, para entoar os nossos louvores ao Senhor e que o Senhor se alegre, ó Deus, do nosso ajuntamento. Pai Santo, nós queremos também nessa noite pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pedir que o Senhor venha nos perdoar as nossas ofensas a Ti, as nossas ofensas à Tua palavra, e que o Senhor bondosamente nessa noite também venha falar conosco, ministrar no nosso coração. Eu quero apresentar, ó Deus, ao Senhor, ó Deus, os louvores que serão entoados, a ministração da palavra, o solo, ó Deus, o culto, o hino do cantor, ó Pai, que estaremos entoando ao Senhor também, e que o Senhor bondosamente receba no trono da Tua graça todo louvor, toda adoração. Mas, Pai Santo, enquanto nós estamos aqui, Pai, derrama uma bênção especial sobre a Tua igreja, derrama uma bênção especial sobre a nossa família, em especial aqueles que ficaram em casa, ó Deus, por algum motivo, talvez porque não Te conhece ainda e não veio à Tua casa nessa noite. Também aqueles, ó Pai, que não puderam estar, ó Deus, presente, que o Senhor derrame das Tuas ricas bênçãos na vida dos Teus filhos também. Fica conosco, receba todo louvor e se faça presente em nosso meio. A Tua palavra diz que o Senhor passeia, no Deus, o Senhor anda, caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então passeia no meio de nós nessa noite e seja o único a ser exaltado nesse lugar. Nós oramos não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Abra a tua Bíblia, Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Leremos Chamos? Vamos ler então, acompanhe. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí, ó meu rei, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem de se advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com temor. Beijem o filho, para que não se irrite e não se pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Você pode repetir esse último
versículo 12. Beijem o filho para que não se irrite e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Vamos adorar o Senhor. Ministério de Louvor toca oportunidade. Nessa noite, com muita alegria, com muita ousadia, adoremos ao Senhor para a honra e a glória do seu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo
seu amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Aqui vem. Aleluia. Aleluia. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, fere meu coração com
Deus além de ti, não há outro. Nada se compara a ti, não há outro. Não há Deus além de ti, não há outro. Nada se compara a ti, não há outro. Não há Deus além de ti, não há outro. Nada se compara a ti, não há outro. Não há Deus além de ti, não há outro. Nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor.
Você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe o Ministério de Louvor. Pode sentar, querido. Nesse momento nós vamos dar oportunidade ao nosso irmão Marquinhos, vai estar adorando ao Senhor. Isso. Boa noite, graça e paz. Amém. Quem esteve no culto de domingo à noite ouviu uma mensagem que se convergiu entre a canção da irmã Vitória, do pastor, sobre o pouco que tem se falado em Jesus e no plano de salvação. Ironicamente, cara, aquilo me pegou de tal forma no culto que eu fiquei, meu Deus, é mesmo, às vezes a gente assiste um culto inteiro, né? Aqui na igreja não, graças a Deus, mas às vezes, principalmente na TV, né? Culto inteiro e não fala de Jesus, fala de bênção, às vezes, uma vez ou outra falam de paz, mas não é a paz que excede a todo entendimento, né? A paz baseada em alguma coisa. Aí eu falei, não, depois dessa eu vou ter que mudar a música que eu vou cantar na quarta-feira. Aí comecei a colocar no rádio, colocar playlist evangélica para procurar uma música que falasse de Jesus e do plano de salvação. E não foi fácil, irmão. Eu não achei. Eu tive que voltar para o baú, né? E cantar outra música. Por que eu estou falando isso, irmãos? Sempre que tivermos oportunidade, né? Não só aqui na frente, mas lá fora, vamos colocar Jesus nesse negócio, né? Eu sei que a gente gosta de bênção, né? A gente gosta de ser abençoado, né? A Bíblia é histórica, tem muitas histórias bonitas, mas Jesus é o motivo de estarmos aqui. Então vamos louvar ao Senhor.
Que maravilha, né? Que benção. Isso aí, verdade. Que Deus continue usando meu irmão. E uma das coisas, né, que a gente sabe é que pregar Jesus muitas vezes não chama atenção não, né? Você falar bênção, venha que a bênção está aqui, enche, né? Mas a gente foi chamado para pregar Jesus, né, Marquinhos? E daqui a pouco a gente vai pregar de Jesus de novo. E vamos tacar-lhe Jesus, que Jesus é tudo, rapaz. Jesus é maravilhoso. Queridos, nós vamos entrar no momento de oração, nesse momento, tá? Então nós vamos chamar aqui, eu vou chamar meu irmão Rodrigo e vou chamar minha filha, cadê a Débora? Então vem Andressa, vai estar orando isso aqui na frente. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Queria que o Rodrigo apresentasse a nossa igreja ao Senhor e também aos enfermos, todos aqueles que estão enfermos. E a Andressa, eu vou pedir a Andressa que esteja orando pelo nosso estado, pelo nosso município, para que haja paz, que haja tranquilidade nesse município, nesse estado, né? Nós estamos vendo que o governo aí está com uma atitude de fazer uma GLO para ir para a conferência do G20, mas hoje ainda, de manhã, passando na Avenida Brasil, ainda tinha tiroteio, né? Ainda ouvimos alguns disparos, as pessoas correndo, pessoal lá do morro correndo, né? Então, assim, a gente está vendo que as coisas estão tomando uma certa proporção. Então, a Andressa vai apresentar nosso estado, nosso município, a segurança pública, tá bom? Se você quiser estar de joelho, você pode se colocar de joelho, faça isso para a glória do Senhor. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma noite tão bela que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é motivo de ser louvado nessa noite, pois nós te agradecemos, Senhor Deus, porque pelo decorrer do dia o Senhor está ali nos acalmando, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua mão, Senhor Deus, está trabalhando, Pai, mesmo não sabendo o momento e a hora exata, Senhor Deus, mas sabemos que o Senhor está agindo, Pai. Te pedimos, ó Pai, neste momento, que o Senhor venha estar indo ao encontro, Senhor Deus, dos irmãos, ó Pai, que necessitam do Senhor. Te pedimos oração a Ti, ó Pai, que o Senhor venha estar abençoando a cada enfermo nessa noite, ó Pai. Que o Senhor venha confortar, consolar, Senhor Deus, trazendo a cura que é o Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que dias difíceis estão aí fora, Pai. Mas o Senhor nos ensina a estar cada dia de pé, lutando e continuando alegre, ó Pai. Porque a Tua palavra diz que nós temos que seguir com animação, ó Pai, nunca desanimar, Senhor Deus. E por isso nós somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor é o motivo de nós estarmos respirando. Pai, que o Senhor venha estar indo ao encontro do Senhor Deus dos hospitais, ó Pai, trazendo a cura para aqueles que estão perdidos, ó Pai, aqueles que estão, ó Pai, necessitado tanto, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que muitas pessoas estão se perdendo nesse mundo, principalmente os jovens, adolescentes, ó Pai, que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, a paz, Senhor Deus, e o Teu amor a cada um daqueles que necessitam, Pai. Cura, Senhor Deus, traga, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão perdidas lá fora para dentro da Tua igreja, Pai, porque nosso dever, Senhor Deus, é pregar a Tua mensagem, Pai, e Te louvar em todo o tempo, porque não sabemos o dia e a hora, mas o Senhor está para revoltar, Pai. Te pedimos, ó Deus, continue, Senhor Deus, botando a Sua igreja em frente, para que possa, Senhor Deus, trazer a Tua mensagem a cada coração desanimado, Pai. Obrigado, meu Pai, por tudo, porque o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor está operando neste lugar, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Senhor, ainda em espírito de oração, Pai, venho te entregar aqui o Rio de Janeiro em Tuas mãos, Senhor. Toma conta das comunidades, Senhor, das favelas do Rio de Janeiro. Senhor, vai de encontro aos traficantes, aos drogados que fazem esse terror aqui no Rio de Janeiro, Pai. Senhor, toma a família de cada um deles, toma a vida deles em Tuas mãos, Senhor. Cuida deles, faz eles terem um encontro contigo, dá oportunidade da Tua igreja chegar até eles para conseguir, para eles terem um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Pai, te peço que dê tranquilidade no Rio de Janeiro, nos morros, Senhor, que cada vez mais vemos essa briga, esse terror aqui no Rio de Janeiro, Pai. Te entrego a cada um, Senhor, e guarda todos da Tua igreja, Senhor, nesse Rio de Janeiro, Pai. Em nome de Jesus, amém.
579. Bora, Marquinhos, bora. Hoje forte quanto den. Bem para frente. Vamos lá? Vamos ficar em pé enquanto nós estaremos adorando o Senhor. Você vai ter oportunidade de ofertar, entregar seu dízimo na casa do Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá? 579. Hoje forte quanto dente a guerra no pecado, mas os seus frangores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, o autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Vejo ao longe campos vastos prontos pra colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, espero o amor da geração eleita. Para os teus obreiros, concede unção. Olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando neste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar pra cruz que crê e resgatou. Dele tem a alma as bênçãos, bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Deus, aqui estamos, ó Deus, na sua presença, ó Pai, para te glorificar, ó Deus, engrandecer o seu santo nome, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela comunhão dos irmãos aqui presentes, ó Deus, pela oportunidade que tu nos dá, ó Deus, de estar de pé, de levantar, ó Deus, caminharmos até a tua casa para louvar o seu santo nome, ó Deus. Isto é um grande privilégio, ó Deus, isto é uma grande alegria, Senhor, e muito obrigado, ó Deus, por ter nos guardado e nos preservado, ó Pai, e alimentado o nosso espírito dia a dia, Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela
pelas ofertas coletadas nesse local, ó Deus, por cada oração entregue a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, entregamos também a palavra, ó Pai, e nós queremos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a Sua voz, ó Deus. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode ficar em pé? Ainda? Abra a tua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso de 6 até o verso 19. Que bênção. E eu gosto desses louvores mais agitados, mais para frente, né? Obrigado aí. Eu acho que estava na 140 por minuto, batida por minuto. Mais ou menos isso, né? E foi benção. Pensa, é isso aí mesmo. Cara, me amarro. Faltou a bateria. Rapaz, tem que orar, irmão, para Deus mandar o brilho para essa seara aí. A nossa irmã está lá estudando, tem que estudar, mas está faltando bateria. Então, se você, em nome de Jesus, se despertar para se doar para a bateria, para o teclado, para o violão, para a guitarra, cai para dentro, meu irmão, porque às vezes a gente está aí, né? E às vezes eu fico ali doido pensando, Senhor, será que eu aprendo bateria rápido? De repente, para a bateria? Para contribuir, irmão. Que privilégio, irmão. Não é não? Não é não? Não é... Aí. Não é privilégio, irmão? Olha como é que faz falta uma bateria, né? Mas esse pessoal aqui vão experimentar coisas boas, hein? Esse ministério vai experimentar acréscimo aqui, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai acrescentar vidas aqui. Né? E eu sei que eles vão daqui a pouco fazer escala. Tu vai ver. Escuta em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Colossenses capítulo 2, verso de 6 até o verso 19, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los, melhor falando, com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus delitos, nos seus pecados e na circuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Amém? Fecha teus olhos. Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações. Usa, ó Deus, a nossa vida. E muito obrigado por tudo que já ouvimos e falamos. Mas agora queremos ouvir mais um pouco da tua palavra. Usa a nossa vida, de que diminuamos, teu Espírito Santo cresça, tenha a liberdade de agir no nosso meio, para a honra e a glória do Senhor. Nós oramos. Amém. Pode sentar, querido. Eu queria falar nessa noite
sobre a plenitude de Cristo. Dando continuidade à carta de Paulo aos Colossenses. Quando nós falamos, o apóstolo Paulo, ele já chama a atenção nessa carta de Colossenses, aos Colossenses, para Cristo. O foco da carta aos Colossenses é falar sobre Cristo. Quem é esse Cristo? Eu disse aqui, por exemplo, para vocês, que a carta aos Efésios, ele enfatiza a igreja, Cristo no meio da igreja. Mas aqui ele está enfatizando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem é esse Cristo? O que esse Cristo fez pela igreja? O que esse Cristo fez por nós? É claro que nós precisamos sempre relembrar que a carta escrita à igreja de Colossos, à igreja de Efésios, à igreja de Filipenses e as outras cartas também, era para combater muitas heresias que aconteciam já no meio da igreja e que há um tempo elas iam entrando na igreja e tomavam uma certa proporção, fazendo com que essa igreja perdesse a característica, fazendo com que essa igreja também ela perdesse o centro dela, onde a centralidade de Cristo não era, onde Cristo não era mais o centro, onde a palavra não era mais a única regra de fé e prática, mas sim os rudimentos do mundo, mas sim as práticas humanas, mas sim a circuncisão que era da lei, que era antes da lei. Então o apóstolo Paulo envia essa carta a Colossos para falar de Cristo, para falar desse Senhor. E aqui no capítulo 2, o verso 6, ele fala da plenitude da vida de Cristo, ou melhor, da plenitude de Cristo. Na verdade, se você observar, do capítulo 2, verso 6 até o verso 19, você vai ver que Cristo faz tudo por nós. A Bíblia mostra quem Ele é, a Bíblia mostra a sua obra por nós, e a Bíblia mostra que esse Cristo, Ele é tudo para essa igreja e é tudo para nós. Então ele traz alguns conselhos a essa igreja. Essa igreja que estava num contexto de combater as heresias, estava num contexto de combater, por exemplo, o gnosticismo, o judaísmo, estava num contexto, por exemplo, de ser tentada a tirar a figura de Cristo. Talvez você esteja pensando, pastor, mas o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Colossenses é tão atual quanto naquela época, onde nós estamos olhando e estamos vendo um povo que já não olha mais para Cristo. O próprio irmão Marquinhos falou aqui nessa noite que às vezes é difícil até você assistir uma mensagem, porque você vai e começa a assistir uma mensagem e ele está dizendo, olha, vem para Cristo e você vai avançar, vem para Cristo e você vai receber isso, vem para Cristo e você vai receber isso. Na verdade, o foco não está no Cristo, na verdade, o foco está em o que você vai receber. E às vezes a gente olha para isso e a gente já não consegue mais comer certas comidas. Eu, por exemplo, compactuo com meu irmão, ando junto com meu irmão, porque eu já começo a olhar e falo, olha, está começando a falar do eu, começando a falar do homem, está começando a falar de coisas daqui. Como, na verdade, a gente às vezes esquece que quanto mais a gente fala do céu, mais a gente aprende a viver na terra. Quanto a gente mais fala de Cristo, mais a gente aprende a se parecer com Cristo. E foi isso que Ele veio fazer por nós. Foi nos transformar a sua imagem e semelhança novamente.
E às vezes as pessoas estão esquecendo isso. Mas o apóstolo Paulo chega para essa igreja fazendo logo uma conclusão. Ele diz assim: portanto, concluindo, assim como vocês receberam Cristo Jesus, assim como vocês receberam Cristo, só que ele coloca uma coisa que me chamou a atenção. Cristo o quê? O Senhor. Quando se fala de Kyrios, Senhor, quando se fala de Jesus Cristo, Senhor, é que Paulo está falando que há um governo e muitas pessoas querem Cristo, mas não querem o seu senhorio. Então ele faz uma assertiva muito clara. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, ou seja, agora o domínio, agora o senhorio é do Senhor Jesus Cristo. Então, se vocês receberam Cristo dessa forma, vocês precisam fazer o quê? Andar, continuar, viver nele. E viver nele é não somente aceitá-lo como Salvador, mas aceitá-lo como seu Senhor. E seu Senhor é fazer a oração, né? Vem o teu reino, vem o seu senhorio. Então, quando o apóstolo Paulo fala, já nesse texto, no versículo 1, ele diz assim: continue a viver nele, porque você aceitou ele como seu Senhor, você aceitou ele como seu Cristo, como seu Salvador, você aceitou ele como seu Senhor, aquele que agora está conduzindo. Eu me lembro muito do apóstolo Pedro, quando Jesus fala para ele assim: Pedro, quando te converteres, você não vai conseguir fazer o que você vai fazer, porque vai ter o Espírito Santo conduzindo a tua vida. E a partir de então você vai precisar abrir mão da sua vontade. E aceitar o senhorio do Senhor, de Cristo, e continuar vivendo nele é tirar o nosso eu, tirar o nosso governo, e agora deixar com que ele governe, agora deixar com que ele conduza. É por isso que muitas vezes nós precisamos voltar sempre para essa tecla, voltar sempre para esse momento. Eu aceitei ele como meu Senhor, então agora quem tem que conduzir a minha vida é ele. Como o apóstolo Paulo fez, como Pedro fez, como tantos outros fizeram. Mas ele fala de uma coisa muito que me chama a atenção. Ele diz assim: estando enraizados e edificados nele. Duas figuras que o apóstolo Paulo coloca. Enraizados, nós olhamos muito claramente, o nosso entendimento já é claro, que é criar raiz. E raiz em Cristo. Está enraizado nele, é estar conectado nele. Ele é a fonte de toda a alimentação minha. Ele é a fonte de tudo que vem para mim. E uma igreja, uma pessoa que está enraizada em Cristo, ela não abre mão de viver Cristo. E ela não abre mão de se alimentar de Cristo. É quando a gente olha para esse enraizado, e aí a raiz, e aí a palavra que fala disso daqui é justamente uma árvore bem alta, bem fortificada, bem forte, mas que é necessário que ela tenha raiz. Porque se ela não tiver raiz, ela o quê? Ela cai. Se não está enraizada em Cristo, essa árvore ela tende a tombar, tende a sucumbir às vicissitudes da vida, tende a sucumbir às investidas de heresias combatendo Cristo. Mas o apóstolo Pedro diz assim, estando enraizado em Cristo. E como é que a gente fica
enraizada em Cristo. Primeiramente, crendo nele. Segundo lugar, se alimentando dele. Em terceiro lugar, irmãos, a gente não pode se desconectar dessa raiz. A gente não pode se conectar desse Cristo, porque aí a gente enfraquece. Porque aí a gente vai sucumbir. Porque aí a gente começa a perder forças. O apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja que a gente precisa estar enraizados. É como uma planta que ganha estabilidade ao fixar suas raízes na terra. Por exemplo, a necessidade que temos como cristãos de crescermos em Cristo. Mas ele diz assim, estando continuamente. Quando nós falamos disso, firmando-se na fé em Cristo e alimentando a nossa vida espiritual em Cristo. Assim a gente consegue. Por que que muitas vezes nós estamos enxergando uma igreja fraca na fé? Porque estão acreditando em promessas que não foram feitas a ela. Estão acreditando em palavras humanas, não em Cristo. Estão acreditando naquilo que A ou B fala, na moda, mas não em Cristo. E aí ela não tem raiz. E aí qualquer vento derruba essa árvore. E aí qualquer vento faz com que essa árvore caia. Mas ele também diz uma coisa nesse texto. Ele diz de edificação. Edificados. E o edificados, nós vamos para engenharia. Nós vamos para aquele que constrói. Edificados em Cristo. Refere-se à construção progressiva de um edifício. Mas repare, quando nós falamos disso, a nossa vida ela é comparada a essa construção baseada em um lugar, edificada em alguém, edificada numa pedra. A Bíblia chama Jesus como a pedra angular, pedra de esquina, a principal, a pedra em que os construtores desse mundo rejeitaram. Mas ela veio a ser a pedra principal e a pedra onde nós precisamos estar edificados. Quando nós olhamos, por exemplo, que nós falamos em Mateus capítulo 7, no final do capítulo 7, final do Sermão do Monte, Jesus diz assim, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Como é que a gente pode edificar a nossa casa sobre a rocha? Ouvindo as palavras do Senhor, vivendo a palavra do Senhor, andando, edificando-se na palavra do Senhor. E ele diz essa questão da edificação. A gente pode pensar, por exemplo, que isso é algo que a igreja precisa procurar, está edificada em Cristo, né? Está baseada em Cristo. A única pedra que não se move, porque ela é firme. Ela é a fortaleza verdadeira. Ela é onde nós podemos confiar. Por que muitas vezes nós erramos? Porque confiamos em outros. Porque acreditamos no homem, acreditamos em outros. Muitos confiam em cavalos e outros cavaleiros. Nós precisamos confiar no Senhor. Muitos ficam observando o homem, mas precisamos observar o Senhor. Ele nunca nos decepcionará. Ele sempre foi, sempre será o mesmo e será eternamente. Ele não muda. Ele é o Senhor. Ele é essa pedra, essa edificação aonde a igreja cresce, aonde eu e você crescemos, aonde eu e você precisamos estar edificados, não na palavra do homem, não naquilo que a gente tem visto hoje em dia. Mas o apóstolo Paulo diz que
nós precisamos estar confirmados na fé, edificados, enraizados em Cristo, como Ele ensinou essa igreja, e crescendo em ação de graças. A igreja precisa ser grata ao Senhor, crescer em ação de graça, render louvores ao Senhor. Jamais esquecer desse Senhor. Quem foi que cuidou dela? Quem foi que deu a vida por ela? Não foi homem, irmãos, não foi ninguém, não foi nada que a gente pudesse fazer, a gente acrescentou alguma coisa, mas foi esse Senhor que trouxe vida a nós. Então nós precisamos render graças, ações de graças ao Senhor. No versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar de um cuidado que precisamos ter. Tenham cuidado para que ninguém os venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que essa igreja estava lutando? O apóstolo Paulo estava falando, deixando claro para ela. Tinha a questão da filosofia grega, trazendo um monte de coisas que eram pensamentos, e pensamentos filosóficos. Parece, hoje em dia, eu acho que a gente já está começando a combater muito disso na igreja. Mas ainda tem algumas coisinhas, né? Algumas filosofias. Esses dias o colega falou assim, eu tenho uma filosofia para você correr, escuta essa. Eu falei, como é que é a filosofia? Para você correr, vai perder peso. Você pisa, mas não pisa. Aí eu falei, de onde é que se tirou isso? Ele, vou te explicar. E ele correndo, né? Eu falei, você é magro. Eu sou pesado. Eu não consigo. Aí ele, tenta. Eu falei, que filosofia doida, eu tenho que correr mesmo, eu tenho que pisar mesmo, eu tenho que sentir o peso. Mas aí ele falou assim, não, mas eu consigo. Aí ele correndo. Eu falei, mas você é magro, cara, você parece até um grilo, rapaz, tão magro que é. Eu não sou, eu não consigo flutuar. Mas eu fiquei rindo, cara. Sabe por quê? Porque as pessoas vão inventando aquelas filosofias assim, tipo elas assim, descobri a pólvora. Eu descobri alguma coisa boa para a igreja. Eu descobri, o que estava acontecendo nesse contexto aqui era que estavam querendo fazer com que a filosofia grega entrasse na igreja. E aí você dava margem aos pensamentos filosóficos daquela época. Você tem alguns autores de filosofia daquela época, mas isso falava muito alto. E aí você inventa certas coisas que, na verdade, não chega a lugar nenhum. Eu falei para ele assim, cara, isso não serve para ninguém. Eu acho que você mesmo está sentindo o peso teu, mas o teu peso é leve. O meu não, não adianta, meu irmão. Eu vou pisar e vou sentir os 89 quilos, na época, 89, estava com 92 quilos aí. Você vai sentir os seus 60. Fazer o quê? Simples assim. Mas filosofias vãs, mas pensamentos vãs, né? Mas coisas que estavam agregando. Quando o apóstolo Paulo fala também daquilo que a igreja estava lutando, era contra as práticas judaicas. E também estava chegando dentro da igreja, né? E estava se tornando uma coisa que estava se colocando como no lugar de Cristo. Então, se você se converter, você precisa. Se você aceitou a Cristo, mas para você ter a graça completa, você tem que circuncidar. Então, o apóstolo Paulo está falando disso justamente por causa que a igreja estava sendo combatida. E os judeus convertidos ao Senhor estavam aceitando voltar a essa prática. Aí você vai falar, por exemplo, dessa questão das lutas que a igreja estava passando, era também do gnosticismo. Eu não vou ficar entrando muito nesse mérito, não. Eu quero chegar na parte aqui que é mais bacana. Mas o gnosticismo, por exemplo, dizia que era impossível Cristo ser Deus. Porque como é que pode um ser bom
né, 100% bom habitar numa matéria que é má. Então eles não entendiam que Cristo veio em forma humana, que Deus veio em forma humana. É por isso que o apóstolo Paulo, para essa igreja de Colossenses, fala assim, ó, Cristo é suficiente. Cristo é o próprio Deus. Ele vai falar sobre a plenitude que habitou em Cristo. E aí, quando você vê, o apóstolo Paulo chega para ele assim, tenha cuidado. Mas cuidado, porque tem umas filosofias aí rodando. Toma cuidado aí que tem umas unções, né, que estão rodando no meio da igreja. Toma cuidado que você, antigamente tinha uma que falava assim, ó, empurra essa parede para lá, com fé. Aí empurra essa parede para cá, para ampliar esse lugar. E aí você empurrava e não saía. Não saía do lugar, mas era aquele negócio que a pessoa, né, ficava. O apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja para Cristo. Deixa essas coisas daí, né? Deixa essas filosofias vãs. São filosofia, sistema de pensamento que contradizem a verdade do Evangelho, que tira Cristo e coloca pensamentos humanos. Quando ele diz isso, ele está falando de ideologias enganosas e vazias. Irmãos, cuidado pelas ideologias que têm tentado entrar na igreja, né? A gente tem visto nesse tempo aí ideologias inúmeras querendo entrar na igreja. Graças a Deus aqui não, graças a Deus no meio da igreja batista não, mas em outras igrejas a gente tem visto coisas terríveis. O apóstolo Paulo, ele explica que a filosofia, o Augusto Nicodemos, ele cita que a filosofia em questão inclui ideias religiosas misturadas com paganismo, destacando tirando a suficiência de Cristo e afastando a gente de uma verdadeira doutrina, colocando a gente em doutrinas misturadas, né? Quando ele está falando disso, por exemplo, a gente também pode aplicar aqui a questão do sincretismo religioso. A gente não pode juntar com religião A e religião B, porque o Deus que eles adoram não é o Deus que nós adoramos. Nós adoramos o Deus verdadeiro, ponto. Somos exclusivos dele e ele é exclusivo nosso, e exclusivo daqueles que querem. Tanto é que aqueles que se converteram, aqueles que entregaram a sua vida, ele deu o poder de ser chamados filhos de Deus. E ali é filho de Deus, não é. Então a gente está vivendo num tempo de sincretismo religioso, de andar junto com coisas que não adoram o Senhor, né? Contrário à palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor, do apóstolo Paulo, diz assim, ó, chama a atenção para a gente não ser enredado com essas filosofias e vãs sutilezas de traduções humanas e de rudimentos do mundo e não segundo Cristo. No versículo 9, ele traz uma palavra, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vocês estão completos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Quando nós falamos de plenitude, e aí ele diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é que Cristo, pleroma, é a palavra que está escrita aqui, o pleroma de Deus é o Cristo, ou seja, ele é Deus, ele não deixou de ser Deus, ele continua sendo Deus. Ele vem em forma humana, mas ele continua sendo Deus. E quando ele fala nisso, eu vou puxar aqui um comentário que eu coloquei aqui, no versículo 9. Pleroma indica a totalidade, habitando em Cristo. Ou seja, toda a divindade habitando em Cristo. Nenhum homem conseguiu esse feito. Somente Cristo, porque ele era o próprio Deus, em forma humana. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, esse Cristo, ele é a plenitude da divindade, completo. Nada lhe falta, nada lhe passa, nada lhe passa o seu conhecimento, ele é aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, ele estava na criação, ele é o Senhor, ele é Deus,
E é isso que o apóstolo Paulo destaca. E ele diz assim, olha, no versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude, ou seja, o Espírito Santo habitando em nós. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos humanas, mas pela remoção da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando é que Cristo é Deus. E não pode haver dúvida disso na igreja. Outro dia estávamos conversando com um ministro de música, não daqui de São João, e aí a gente estava discutindo. Mas pastor, eu entendo que tem 3 deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe. É um só Deus. Um só Deus que teve a alegria, a hombridade, eu posso dizer assim, de abrir mão da sua glória e descer em forma humana, simplesmente para se transformar no Cordeiro de Deus, para tirar o meu e o teu pecado. Porque Ele me amou e fez isso. Vai dizer com Filipenses que ele não usurpou o ser igual a Deus, ele abriu mão dessa forma de Deus e colocou-se junto aos homens, junto aos seres humanos, para se oferecer numa cruz. Mas ele nunca deixou de ser Deus, é um Deus só. E aí a gente foi para o debate teológico. Eu e o Pai somos um, Jesus mesmo falando, né? O apóstolo Paulo falando, nele habita toda a plenitude divina, ou seja, ele é o Senhor, ele é o próprio Deus, em forma humana, se manifestou, mas não deixou de ser Deus. Então, o apóstolo Paulo chama a atenção disso, e aí ele diz, nessa questão, que ele teve uma obra que ele fez por nós. Olha que coisa interessante, ele diz assim, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Qual foi a obra de Cristo feita por nós? Antes da lei, Abraão foi mandado circuncidar. Circuncidou seu filho. A palavra do Senhor diz que a partir dali, o povo de Israel fazia aquilo ali como oferecendo um sacrifício ao Senhor, circuncidando seu filho ao 8º dia. Quando passa esse período, depois que Cristo vem, depois que a gente sai da lei, e aí Cristo vem, o povo de Israel queria continuar fazendo isso como sinal de mudança, como sinal de transformação, como sinal de entrega ao Senhor. Só que isso era uma coisa que apontava para o Senhor, mas uma coisa que apontava para a graça. E quando se fazia a circuncisão, era uma circuncisão externa. Era algo externo, era algo que marcava o corpo, mas não mudava o coração. Era um rito que era tão somente externo. Quando você olha, o apóstolo Paulo faz uma transição da lei para a graça, do Senhor, no Antigo Testamento, para o Senhor Jesus Cristo, a partir da sua vinda. Ele diz que a nossa circuncisão foi feita onde? No nosso coração. E tudo no nosso corpo muda. Porque agora nós não vivemos e não viveremos mais para satisfazer a nossa carne. Então a circuncisão feita por Cristo foi dentro, foi interna. E ela é superior à circuncisão feita por Abraão e feita por Moisés. A circuncisão feita pela lei, a circuncisão feita antes de Cristo,
a circuncisão de Cristo ela é superior, porque ela muda o coração, ela muda vidas, porque Cristo agora passa a habitar em cada um de nós. Quando o apóstolo Paulo fala disso, no versículo 11, ele diz assim: neles vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas. As mãos humanas, por mais santo que tenha sido os nossos irmãos, não conseguem mudar a história de vida de alguém. Somente Jesus Cristo. E foi quando ele entrou em nós, ele mudou a nossa vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: em vão vocês viverem uma vida de circuncisão na carne, porque Cristo circuncidou você no coração, porque Cristo mudou a história de vocês, porque agora vocês vivem para o Senhor, que agora vocês vivem para esse Deus. E no versículo 12, ele diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Cristo morre, ao terceiro dia ressuscita. Em Cristo nós também somos ressuscitados. Lembra da questão que nós falamos na quarta-feira, no domingo? Na morte dos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos. Em Cristo nós fomos ressuscitados. E agora nós temos uma nova vida em Cristo. É por isso que nós falamos do batismo. Eu estou doido para batizar alguém. Em nome de Jesus, ora com o teu pastor. Estou doido para batizar. Simboliza o quê? Morte para o mundo. E ressurreição agora de uma nova vida em Cristo. Em Cristo nós fomos ressuscitados. Em Cristo nós ganhamos uma nova vida. Em Cristo agora nós ganhamos um novo momento, uma nova história. Em Cristo nós fomos sepultados com os nossos pecados, mas ressuscitados com a vida que Ele nos dá. Olha que obra maravilhosa. A plenitude da obra de Cristo é completa. Cristo veio a esse mundo para te oferecer vida e vida em abundância. Ele te ofereceu e Ele trouxe vida para você. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa condição era aquela mesma que está lá em Efésios. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando os nossos pecados. E aqui é muito maravilhoso, porque a gente fala assim, Ele deu vida para a gente, mas Ele apagou o nosso pecado. Pastor, quer dizer o quê? Quer dizer que todos os pecados que eu cometi no passado, Ele perdoou. O pecado que eu cometo hoje, Ele me perdoa. E o pecado que eu cometerei amanhã, Ele me perdoa. A gente sabe que se confessarmos o nosso pecado, Ele é o único, fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Só Ele pode nos perdoar o pecado. E quando digo que Ele, na sua plenitude, na vida de Cristo, na sua plenitude da sua obra, é que Ele não perdoou o pecado, irmãos, do passado e agora nós estamos escravos do pecado, não. É porque Ele apagou o pecado. Ele apagou. Como assim, pastor? Quando Deus olha para nós, não vê mais em nós o nosso pecado. Agora Ele vê em nós o sangue da cruz do Calvário derramado. Simples assim. Significa que, eu já falei aqui, é como se é Cristo entre nós e Deus. Deus olha para a terra e vê o fuli lá, mas Ele não vê o pecado do fuli. Ele vê agora o sacrifício da cruz. E é interessante porque o apóstolo Paulo vai falar disso daqui e é algo que tinha contra mim.
O que a lei fazia comigo? O que a lei fazia com você? Ela apontava o teu e o meu pecado. E essa lei, por exemplo, a lei de Moisés, a lei dada por Deus a Moisés, ela apontava para um tempo em que eu não conseguiria cumprir nenhuma dessa lei. Ou melhor, conseguiria cumprir até algumas. Por exemplo, poderia ser muito igual o jovem rico. O Senhor falou para ele: o que você faz? Eu cumpro todos os mandamentos? Cumpro. Mas alguma coisa eu ia ficar devendo. Mas alguma coisa aquele jovem rico ficou devendo. Jesus falou para ele: o que Jesus falou para ele? Vai, vende o que tens e dá ao pobre, né? E o que ele fez? Ele saiu triste. Porque, na verdade, o seu coração não estava voltado para Deus e não estava disposto a largar, não estava disposto a perder para ganhar. Na verdade, quando nós falamos do que Cristo fez por nós, a Bíblia diz que tinha um escrito de dívida contra nós, porque a lei apontava o que eu faço como errado e que eu não consigo deixar de pecar. É interessante isso, irmão. E estava escrito lá: você é pecador, você continua pecando, você continua vivendo em pecado, porque você ainda não teve a tua vida mudada. É por isso que o sacerdote tinha que oferecer sacrifício pelo povo. É por isso que o sumo sacerdote tinha que ir ao Santo dos Santos, uma vez ao ano, oferecer sacrifício por ele mesmo e depois oferecer um sacrifício pelo povo, para que Deus não viesse e matasse o povo por causa do pecado do povo. E aí o sacerdote ia lá. Aí Cristo se fez o sacerdote, o sumo sacerdote, que agora fez um sacrifício de uma vez por todo. Mas quando você fala, por exemplo, do escrito de dívida, ele pega essa lei, ele pega essa acusação e coloca na cruz, e crava numa cruz. Por exemplo, só para você entender mais um pouquinho, quando nós falamos de condenação, todo mundo que é condenado nesse país, pelo menos deveria ser assim, vai dizer qual foi o artigo que você errou. A lei vai junto. A lei vai junto com a condenação. Então diz lá: você foi condenado, você está sendo condenado hoje porque você cometeu um homicídio. A lei ia junto. A lei, o homicídio está no Código Penal Brasileiro, mas também está nos 10 mandamentos. Não matarás. Você cometeu homicídio. A lei ia junto com a condenação. E ela estava escrita lá. Entrega-se o papel ao executor da pena, dizendo assim, ó, ele foi condenado nesse artigo, ele foi condenado no que a lei diz, porque sem lei não há condenação. Olha que coisa interessante. Às vezes criaram umas leis rápido porque alguém fez alguma coisa que a lei não dizia que era erro. Então vamos criar uma lei para dizer que é erro. Aí a gente condena a pessoa. Mas a lei vai junto com a condenação. Jesus pega a lei, a condenação, pega ela e crava numa cruz, dizendo assim, ó, está pago a tua dívida. A minha e a tua dívida está o quê? Cancelada. Cancelada quer dizer que não existe mais nenhum peso de condenação por nós. Glorificado seja Deus que foi Jesus Cristo manifesto a esse mundo para me perdoar. Porque eu não sou merecedor. E ninguém aqui pode se dizer assim, não, pastor, eu sou merecedor do perdão de Deus. Eu sou merecedor de que Cristo anule a minha dívida, porque, pastor, eu fiz sem querer. Não. Ah, pastor, eu estou igual a Adão. Eu pequei porque foi a mulher que o Senhor me deste. Não. Nem Adão foi salvo assim. Nem Adão foi anulada a sua dívida. Quando nós olhamos para isso,
ele diz que ele pega, cancelando o escrito de dívida, versículo 14, que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, ou seja, inteiramente, retirou, tirou, cancelou inteiramente o pecado que eu cometi no passado, que eu cometo hoje, que eu cometo amanhã, ele me perdoa. Aí você pode perguntar para mim, pastor, então quer dizer que eu vou viver uma vida de pecado e aí eu vou só pedir perdão a Deus? Cuidado, que a graça, ela mostra, na verdade, quem somos. Se fomos ou não fomos transformados. Paulo em Romanos vai dizer assim, vou até ler, para depois ninguém falar assim, o pastor falou que Jesus perdoa o pecado de hoje, de amanhã e depois de amanhã, e agora eu posso viver na vida de pecado. Abre Romanos capítulo 6, que eu quero pensar com vocês aqui. Romanos 6. Que diremos então? Bota aí, filhão. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Aleluia! Nós fomos perdoados dos nossos pecados e em Cristo nós ressuscitamos, morremos para o pecado. Nossa vida agora não é uma vida mais de pecado, é uma vida liberta do pecado. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, acabamos de falar, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, não é porque eu fui perdoado do pecado, não é porque eu sou perdoado do pecado, é que eu vou viver na vida de pecado. A partir de então, eu não vivo mais uma vida de pecado, porque agora eu vivo em santificação para Ele. Mas Ele anulou toda a minha dívida, coisa que eu não tinha condições de pagar. Nem eu, nem você. O apóstolo Paulo diz, eu volto lá em Colossenses, vou encerrar por causa da hora. Não dá para continuar, né? Senão a gente vai até muito tarde aqui. E ele diz que despojando os principados e a potestades, publicamente, os expôs aos desprezos, triunfando sobre eles na cruz. Vou voltar só no versículo 14 e encerro. Não vou para o versículo 15, não. Depois eu continuo do 15. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Eu quero encerrar aqui dizendo para vocês o seguinte, olhando para tudo que Cristo fez por nós, olhando para o que essa igreja lutava e que nós lutamos hoje, eu preciso desafiar você nesse tempo a continuar colocando Cristo no centro da tua vida. Primeiro desafio que lanço a você que está me ouvindo, você que vai me assistir. Primeiro é entender que Cristo é o Senhor da tua vida. Nós temos um Senhor, aquele que quer governar a nossa vida. Esse Senhor, Ele é Deus. E nós precisamos honrá-lo. Precisamos cantar para Ele. Viver uma vida para Ele. Doar a nossa vida para Ele. Rejeitar mesmo, verdadeiramente, nesse tempo, qualquer filosofia ou coisa vã que tira a centralidade do Senhor. Rejeitar nesse tempo presente qualquer coisa que vá contrário à sua palavra. Porque nós sabemos a verdade. Nós sabemos quem é que nos sustenta, nós sabemos quem é que nos ama, nós sabemos quem é que deu a vida por nós. Então ele não pode sair daqui. Então ele não pode sair da minha casa, ele não pode sair da minha vida. E aí eu posso lançar o segundo desafio e dizer para você, olha, como o apóstolo Paulo chamou a atenção dessa igreja, mostrando quem é esse Cristo e mostra isso para nós nessa noite.
Nós precisamos viver uma vida de louvor e adoração para esse Senhor. Porque só Ele é digno. Só Ele é digno. Por mais que você ou eu façamos alguma coisa, nada do que fizermos vai pagar o que Ele fez por mim e por você. Você está livre hoje. Você é livre por causa desse Cristo. Por causa dessa obra desse Cristo. Então posso dizer para você, viva uma vida de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Mas também ainda posso fazer uma terceira afirmação nessa noite, para encerrar. A terceira aplicação. Você precisa entender que a sua vida sem Cristo é nada. É como palha vazia lançada ao vento. Então, nessa noite, o terceiro desafio que lanço é que você precisa e deve entregar a sua vida a Jesus. Porque Ele fez tudo por você. Porque Ele te amou. E Ele é aquele que continua te amando. E nunca vai deixar de te amar. Às vezes a gente toma uma atitude para viver longe de Deus. E a gente acha que Deus é Serasa, SPC. Mas Ele não. Ele anulou a nossa dívida. A gente acha que a gente está com o nome sujo lá. Mas Ele não faz isso. A Bíblia diz que Ele lançou no mar do esquecimento todo o nosso pecado. Significa que eu posso voltar correndo. Ele dizer para mim assim, no maior doce, no maior amor, falar assim, meu filho, está aqui uma folha em branco. Começa de novo. Faz de novo. Vem para os meus braços de novo e faça tudo diferente. Nesse terceiro desafio, eu posso dizer para você que você pode voltar e Ele vai ser o único nessa face da terra, nesse mundo, que não vai te lançar nada em rosto, mas vai dizer assim, venha, está aqui uma página nova, uma página em branco para você escrever de novo uma nova história. É por isso que nós precisamos doar a nossa vida a esse Senhor. E se nós andarmos longe dEle, é sempre tempo de voltar. É sempre tempo de retornar. E se tem alguém que vai te receber de braços abertos, é esse Senhor. Às vezes as pessoas elas não vão te perdoar. Elas não vão querer nem conversar com você. Mas esse Senhor não. Vai, começa de novo. Aí pode ser que você no dia seguinte foi lá, errou de novo. No dia seguinte ele vai chegar para você, estamos aqui. Mais uma folha em branco. Faz de novo. Sabe por que ele faz isso? Porque Ele é paciente, Ele é bondoso e Ele não quer que ninguém se perca. Nós somos alvos desse amor, desse sacrifício, desse amor maravilhoso que é Jesus. Se você está aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão de voltar, é hora de voltar. É hora de voltar para os braços do Pai. Que Deus te abençoe. Que Deus seja o centro, que Cristo seja o centro da tua vida. Se você quiser, para a glória do Senhor, aplauda ao Senhor em nome de Jesus, porque só Ele. Porque só Ele. Só Ele. E só Ele. Amém? Somente Cristo. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Uma obra completa, Deus, que me tirou do lamaçal do pecado, lavou-me, ó Deus, com o seu sangue e nos deu novidade de vida. Muito obrigado, Senhor, porque aprendemos nessa noite, Senhor, jamais esquecer de Ti. Jamais esquecer do centro da nossa vida, do centro dessa igreja que é o Senhor Jesus. Então, Senhor, venha governar, venha conduzir cada vez mais a Tua igreja.
e que venhamos sempre lembrar de quem é o Senhor, quem é o cabeça da igreja, quem é aquele que deu a vida por nós. Venhamos sempre lembrar, Senhor, do teu grande amor por nós. Deus, se alguém aqui nessa noite, Pai, precisa, ó Deus, de pedir perdão ao Senhor pelos pecados, por estar andando longe, Senhor, que nessa noite, ó Deus, ele venha pedir, ó Deus, ela venha pedir o perdão, e eu tenho certeza que o Senhor vai receber, ó Deus, de braços abertos. Mas, Senhor, não nos deixa, Senhor, ser enganados por vãs filosofias, ó Deus, por ideologias, ser enganados, ó Deus, por uma pregação de uma palavra que coloca o homem no centro, mas não coloca o Senhor no centro da nossa vida. Então, nessa noite, Senhor, toca em cada um de nós, para que venhamos valorizar a Tua presença, honrar, ó Deus, a Tua presença nesse lugar e vivermos uma vida para o Senhor. Muito obrigado. Leve-nos em paz, ó Deus, debaixo das Tuas mãos. Eu quero ainda, Senhor, nessa noite, ó Deus, abençoar e pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar a vida dos enfermos da Tua casa. Tome em Tuas mãos, toma a saúde do nosso irmão Fábio, Senhor. Cuida dele, ó Deus, nesse momento, Pai querido. Ó Deus, que ele venha, ó Deus, se assim for da Tua vontade, se assim for do Teu querer, que essa cirurgia, ó Deus, aconteça o mais rápido possível. Ó Deus, contudo, ó Pai, eu sei que o Senhor pode tocar na vida dele e trazer a cura ao Teu filho. Toma, ó Deus, em Tuas mãos, ó Deus, tira toda a dor, Pai querido, e que em breve a gente venha cantar o hino da vitória, ó Deus, que o Senhor deu ao Teu filho. Faça isso, Senhor, porque certamente daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Toma a vida do irmão Maurício, Senhor, a vida do irmão Adalto. Senhor, em nome de Jesus, controla essa diabetes, Pai querido. Toma a vida do Amauri, Pai, do Adalto, ó Pai, que eles, ó Deus, venha, ó Deus, também se cuidar, Senhor, mas que o Senhor venha controlar, ó Deus, essa diabetes. Ó Deus, toma a pressão do irmão Mauri, ó Deus, cuida dele também, Senhor. Dê paz, tranquilidade, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, poderosamente abençoar os Teus filhos. Agora, Deus, leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Nos dê ainda uma noite abençoada, Senhor, e nos faz retornar, ó Deus, aqui no sábado, ó Deus, para a consagração, para a obra, bem como, ó Deus, também para o culto de domingo de manhã, o culto de domingo à noite. Seja o Teu nome exaltado, Pai, e que venhamos, ó Deus, sempre honrar o Teu nome para a Tua honra, Pai, e Tua glória. Nós choramos, não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus amados. Estamos assim encerrados para a glória do Senhor. Você me dá 2 minutinhos para a gente fazer alguns anúncios.